Olá pessoal, olá família atípica, estamos aqui em mais um encontro no canal Direito Especial e hoje nós vamos falar sobre as gravações clandestinas, as chamadas captações ambientais clandestinas. Ora, o que é isso? Você se lembra que no último vídeo, ou uns 2 vídeos atrás, alguns dias atrás, nós falamos sobre as agressões que alunos com deficiência sofreram de seus professores em sala de aula e que foram notícia em rede nacional no programa Fantástico da Rede Globo. Você se lembra, certamente, desses 2 episódios. Nos 2 episódios foram utilizadas gravações ou filmagem ou gravação de áudio feitas por pessoas sem o conhecimento dos sujeitos, ou seja, sem o conhecimento daqueles que protagonizavam o episódio que foi captado clandestinamente. E as perguntas que eu pretendo responder hoje aqui essas provas são válidas? Estas provas são legais? Quem produziu esse tipo de prova pode ser punido porque não tinha autorização das pessoas que estavam filmando ou que estavam gravando a voz? Você quer saber? Aguenta aí que eu já te falo. Pois é, gente. Nós temos aqui uma questão que, para muita gente, até parece absurdo, né? A pessoa fala assim, não, mas eu vi, no vídeo, tinha uma professora agredindo o aluno, no áudio tinha uma professora xingando o aluno, insultando um aluno com deficiência. Será que a pessoa que fez essa prova pode ser punida? Como assim? Será que essa prova não serve para punir os agressores? Então, vamos chegar nessa conclusão neste vídeo. Mas antes de seguir, e você vai ficar muito bem informado, tá, gente? Porque com essas conclusões você vai poder argumentar e até saber, você que é pai e mãe de pessoa com TEA, de pessoa com deficiência, que às vezes também tem curiosidade de saber por que o menino não quer ir para a escola, o que está acontecendo. Às vezes a criança, o aluno é não verbal e você não tem outro jeito de saber senão agindo dessa mesma maneira, né, gravando clandestinamente, filmando e tal. Então, até para você tomar uma decisão, se for o caso, se você tiver esse tipo de desconfiança, eu recomendo que você assista esse vídeo, tá? Até o final. Mas antes, eu queria te convidar para se inscrever neste canal e clicar no sininho, porque assim você ajuda o canal para que a gente continue produzindo mais conteúdos de interesse da comunidade atípica, das famílias que têm pessoas com deficiência, e também você passa a ser notificado todas as vezes que a gente gravar um novo vídeo. E aí você decide quando é que você vai assistir com a maior comodidade no momento que você quiser e puder assistir, se o tema lhe interessar. Ao final, se você gostar das conclusões que nós vamos transmitir aqui nesse vídeo, eu peço a você que dê um joinha, dê um like e que também compartilhe esse vídeo com outras pessoas, tá bom? Vamos lá. Em princípio, gente, as pessoas todas têm direito à privacidade. A privacidade, a intimidade, ninguém pode sair por aí filmando as pessoas sem autorização. Em regra, é assim. Em situações normais, é assim. A lei também assegura esse direito, né? O direito de imagem, o direito à privacidade da pessoa. Agora, às vezes, esses direitos, que são direitos importantes, direito constitucional, o direito à própria imagem é um direito constitucional. O direito à privacidade e à intimidade é um direito da Constituição, que é a lei que está acima de todas as leis. É um direito sagrado, só que não é um direito absoluto. E quando é que eu sei que um direito não é absoluto? É quando esse direito ele entra em colisão com outro direito. Aqui, nesse caso, das professoras que agrediram os alunos, nós temos, nas provas, no que se refere às provas, 2 direitos em conflito, em colisão. E os 2 são fundamentais. O direito à dignidade da criança, a dignidade da pessoa com deficiência, o direito à educação, o direito ao aprendizado, também são direitos fundamentais. O direito à proteção de que goza a criança e o adolescente, direito à proteção não só por parte do Estado, mas de qualquer pessoa da sociedade civil e, em primeiro lugar, dos pais. O que eu quero dizer com isso? Os pais têm o dever de agir para proteger os seus filhos, sendo eles deficientes ou não. Eles têm esse dever. Então, nós estamos diante de 2 situações em que direitos estão em conflito.
um deles tem que preponderar. Um deles tem que ficar, no caso concreto, um deles tem que ficar acima do outro. Nós vamos ter que desprezar um e dar efetividade a outro direito, já que eles estão em colisão. E como é que isso se dá nesse caso? Primeiro, eu vou te falar de algumas referências legislativas. Já falamos da Constituição, naquilo que interessa a intimidade e a privacidade das pessoas, né? Os professores foram filmados ali, e essas filmagens foram repercutidas em rede nacional, por meio da TV e depois pelas redes sociais. E, de outro lado, no que se refere à possibilidade de punir uma pessoa, ou seja, processar criminalmente uma pessoa, em razão desse tipo de conduta que foi flagrada através de provas clandestinas. Veja, por que é clandestina? Se você faz a gravação de alguém, seja filmagem ou seja de áudio, sem autorização dessa pessoa, sem que ela saiba que você está gravando, então essa gravação disse juridicamente que ela é clandestina. Clandestino, ninguém está sabendo que ela está acontecendo. É igual um passageiro de um avião ou de um navio que é clandestino. Ele está lá na embarcação, mas ninguém sabe que ele está. É como o gravador, o celular, a câmera, que está escondida, ninguém sabe que está lá. Então, por isso é clandestina. Não é no sentido pejorativo da palavra. É no sentido de que as outras pessoas não sabem que está acontecendo a gravação. Existe uma lei brasileira chamada Lei de Interceptação Telefônica. Essa lei diz que, em primeiro lugar, a gravação ambiental, a captação ambiental clandestina, só pode ser realizada e utilizada como prova nos casos em que a pessoa que gravou for o interlocutor da conversa. Ou seja, se eu for o interlocutor da conversa, se eu estiver conversando com alguém, eu posso gravar essa conversa sem falar nada para o outro, porque eu também sou sujeito da conversa, eu sou interlocutor. Mas aqui a gente discute uma pessoa de fora. A pessoa de fora, em princípio, não pode fazer essa gravação segundo esta lei, a Lei de Interceptação Telefônica. E aí tem outras questões que diz que esse tipo de prova clandestina só pode ser utilizada pela defesa, porque às vezes um dos envolvidos, aquele que presenciou, estava participando do diálogo, ele grava-se para se proteger de uma situação futura em que alguém possa acusá-lo de alguma coisa. Mas hoje o STJ já decidiu que essas gravações podem sim ser utilizadas pelo órgão da acusação e que a prova é válida mesmo que seja utilizada para acusar, mesmo que a gravação seja clandestina. Eu tenho, inclusive, um trecho de um acórdão do Superior Tribunal de Justiça em que uma questão dessas é discutida e dá-se validade à prova produzida pela mãe. A prova é um pouco diferente, mas também é clandestina. Seria mais grave ainda, porque é pacificado no Superior Tribunal de Justiça que a interceptação telefônica, quando é a gravação do telefone, só pode ser feita com autorização judicial. Mas nesse caso aqui foi validada. Veja bem, diz assim, trecho do acórdão. No caso concreto, a genitora da vítima, ou seja, a mãe da criança, solicitou auxílio técnico a terceiro para a gravação de conversas realizadas através de terminal telefônico de sua residência. Aí era um telefone, que é mais grave ainda. Quer dizer, a discussão seria ainda mais profunda sobre a validade da prova. Na qualidade de representante civil de menor impúbere, investida no poder-dever de proteção e vigilância do filho, não havendo ilicitude na gravação, dada a absoluta incapacidade do menor vulnerabilizado. Então, aqui é um típico caso em que se prestigia o dever de proteção ao menor e às pessoas vulneráveis de um modo geral. Veja, você se lembra daquele caso que aconteceu tempos atrás, que um médico, um anestesista, ele abusava sexualmente das suas pacientes? Nesse caso, houve também uma captação clandestina, um vídeo clandestino. As enfermeiras desconfiaram do comportamento do médico e colocaram um celular em algum lugar da sala de cirurgia, em que era possível filmar o médico para ver o que ele ia fazer. E se constatou que o médico estava abusando da paciente. Essa prova foi válida, é válida, e levou o médico à condenação. Em diversos outros casos, em que abuso de menores são flagrados por câmeras clandestinas, a justiça tem reconhecido a validade desse tipo de prova nesse tipo de contexto. Então,
se você me perguntar assim, então, doutor Lucério, toda prova feita clandestinamente através de filmagem ou áudio é válida? Não, não é toda prova. Em regra e em princípio, existe o direito à privacidade e intimidade das pessoas. Mas, excepcionalmente, quando esses direitos à privacidade e intimidade colidem com outros direitos que também são grandiosos, como o direito à proteção do menor e das pessoas vulneráveis, é lógico que abre-se uma ressalva para que esse tipo de prova seja admitida. E aqui nós estamos falando admitida como prova para processar e punir criminalmente uma pessoa, a pessoa que foi filmada. Prova para colocar na cadeia aquele que foi filmado. Sim, é válido como prova mesmo as filmagens e gravações de áudio clandestinas, desde que esteja um outro interesse superior à intimidade e à privacidade das pessoas em questão. Agora, quanto à ilicitude do ato. Veja, se a justiça admite esse tipo de prova, nesses casos, para punir o infrator, que foi captado pela captação clandestina, também haverá de ser mitigado. Ou seja, o Poder Judiciário há de não levar em consideração alguma ilicitude que competir à pessoa que fez a gravação. Então, a pessoa que fez a gravação, embora o ato seja em si ilícito e clandestino, nesse caso concreto, a pessoa não está sujeita à punição. Por exemplo, aquela moça que filmou a professora brigando com a aluna na sala de aula, ela praticou quase que uma legítima defesa informacional daquela pessoa que estava sendo vítima do professor ali. Da mesma maneira que os pais também não hão de ser punidos, aqueles que colocaram o gravador na mochila do filho, porque, através dessa conduta, eles puderam descobrir que o filho estava sofrendo insultos todos os dias na escola e que o autor dos insultos, do ilícito, era o próprio professor ou a própria professora da criança. Então, gente, nesses casos de abuso, pode filmar e pode gravar, porque você não vai ser culpabilizado porque fez isso e, além disso, essas provas vão servir para culpabilizar criminalmente os infratores, aqueles que violam o direito das crianças com deficiência. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil, que você tenha gostado. Peço mais uma vez que você se inscreva e clique no sininho, dê um like e compartilhe com outras pessoas que, assim como você, possam ter interesse nestes assuntos. Muito obrigado e até o nosso próximo encontro.